Aqui do Candeio Júnior. Ulrich, por que o Bacen não interfere no câmbio, uma vez que parte da inflação decorre dele? Pois então, excelente pergunta, eu já falei sobre isso, mas vou repetir e aproveitar o momento. Há muitos anos que os países utilizam, via de regra, um regime de câmbio flutuante. A maior parte dos países, especialmente países, economias relevantes. É assim com o euro, é assim com o dólar, com a libra, é assim com o iene, franco suíço. Não há uma taxa de câmbio fixa entre essas principais moedas. O câmbio flutua. Os países emergentes, como o Brasil, também têm adotado o câmbio flutuante e ele acabou sendo estipulado como tal a partir de 99, quando a gente abandonou o regime de bandas cambiais, onde era permitido que o real, que o câmbio flutuasse entre 0,90 e 1,10. Acho que essa era a cotação. Eu sempre esqueço essa banda, mas era algo pequeno. E a partir de 99 o real começou a flutuar. E aí, a partir desse momento, a taxa de câmbio é completamente definida pelo mercado, mas volta e meia o Banco Central intervém, então essa é a chamada flutuação suja, porque há intervenções da autoridade monetária. E a maior parte dos países intervém em alguma medida, né? Praticamente não existe nenhum banco central que deixe completamente livre o câmbio sem jamais atuar, mesmo que adote câmbio flutuante, meta de inflação, como é o caso brasileiro. E esse Banco Central, essa diretoria, eles vêm adotando o que eu denominei de um purismo com o sacrossanto câmbio flutuante, onde a moeda pode flutuar para qualquer lugar e o Banco Central não pode tocar nela, não deixa, o câmbio é flutuante, não podemos intervir, é flutuante, deixa ele lá. E ele reiteradamente tem falado isso, e as intervenções que ele faz normalmente é para resolver algum problema pontual de liquidez, dar saída para alguém que está pressionando o câmbio naquele dia, mas não é para conter uma depreciação da moeda. E ainda não teve o efeito inverso, conter uma valorização da nossa taxa de câmbio. Então ele tem mantido realmente o câmbio, como eu digo, à deriva. E isso sim, como você comenta aqui na pergunta, é ruim porque o câmbio subindo impacta a inflação. Então, a não intervenção do Bacen no câmbio também repercute negativamente para o atingimento das metas de inflação. Então, traz mais problemas para o Banco Central. E o problema do momento, que eu digo que é para conseguir controlar o câmbio hoje, eu diria que só trocando toda a diretoria do Banco Central, porque essa já consagrou a sua forma de fazer política monetária, ela já tem na mente dos agentes, já está líquido e certo que o Banco Central não intervém num câmbio, jamais, é só para prover liquidez. Então, se o Banco Central hoje, essa diretoria, resolvesse, semana que vem, quer saber? Eu acho que essa política de nenhuma interferência no mercado de câmbio, ela está sendo contraproducente. A gente vai começar a conter essa escalada do câmbio. Se essa diretoria decidisse fazer isso agora, ela poderia causar mais ruídos ainda, fazer com que o câmbio depreciasse mais ainda, porque o mercado ia começar a apostar contra o próprio Bacen. Então veja como a abordagem da autoridade monetária é muito importante e é uma linha tênue entre credibilidade e perda de credibilidade na autoridade monetária, onde uma medida que deveria ser boa até para conter a escalada do câmbio, pode ser interpretada como ruim, falta de controle, ou porque o mercado não confia que essa diretoria tem capacidade de fazer isso, e aí o câmbio pode descolar ainda mais. Por isso que eu digo que hoje a única forma de controlar o câmbio mesmo seria tendo uma diretoria completamente nova e que tenha a vontade e a crença de que é importante controlar câmbio também. Sim, que eu sei que a política monetária de meta de inflação, a ferramenta é juros, não é câmbio, então câmbio é consequência, juros que é a ferramenta. Porém, não dá para ter esse purismo e deixar o câmbio ir para qualquer lugar. É preciso que haja, assim, uma autoridade monetária para colocar um teto nessa escalada de câmbio. Ela conseguiria colocar para sempre? Não. Sem dúvida que, no longo prazo, o desarranjo das contas fiscais,
o déficit indo para o brejo, a dívida subindo muito, a dívida pública, em algum momento o Banco Central não consegue mais atuar no câmbio e ele precisa jogar a toalha. Porque no limite ele poderia até perder reservas em algum ataque especulativo por conta do fiscal estar completamente desarranjado. Mas ele simplesmente sentar na cadeira e ficar assistindo a depreciação do câmbio, isso para mim não foi correto, não é correto e essa diretoria não vai conseguir mudar. Para mim essa é a realidade. Ele mesmo se colocou como passageiro do fiscal. Não deveria, eu falei também já isso em algum vídeo. O Banco Central não deveria ser passageiro, ele deveria ser tanto o piloto quanto o fiscal. Mas ele delegou isso para o fiscal.